Bom, e agora vamos corrigir essa parte aqui do experimento, que não é possível fazer no momento, né? Eu coloquei para vocês a possibilidade, qual seria de quem ficaria a temperatura maior. É claro que é nos frascos com a cartolina escura, já que os corpos, né, com cores mais escuras absorvem mais calor, tá certo? Na letra B, qual dos frascos a temperatura marcada foi maior? É no frasco escuro exposto ao sol. E aqui essa questão das cores escuras, que também é o caso das roupas que nós vestimos, né, gente? No verão é indicado você usar cores claras. Aqui sobre assuntos de calor que nós vimos, não é? O atrito, né, o fogo, a eletricidade e o calor do centro da Terra. Vimos aí assuntos de calor. E aqui no número 1, podemos usar aqui calor e temperatura são sinônimos? Não, né, gente? Por quê? O calor é o nome dado à energia térmica. O calor é dado à energia, né? O nome dado à energia térmica, quando ela é transferida de um corpo para o outro. Isso é calor. Temperatura é o quê? É a grandeza física que permite medir quando o corpo está quente ou frio. Por exemplo, nós temos, né, o corpo humano tem uma temperatura termal. A temperatura do corpo humano, ela é a temperatura X. Quando ela sai desse número 36, 36,5, quando ela aumenta, então ela vai aumentar de temperatura. Então, veja, calor é uma coisa, temperatura é outra. O calor é muito importante e útil em nossa vida em diversos fenômenos. Então, você escreve pelo menos um exemplo. Em casa, por exemplo, o calor é usado em quê? Para cozinhar alimentos, quando a gente liga o fogo, né? Para ferver a água, para secar e passar roupas. Por exemplo, a nossa roupa no varal, quando é lavada a roupa, né? Como é que a roupa seca no varal? O sol aquece, não é? Temos a transformação da água do estado líquido para o gasoso, mudança do estado físico da água, né, gente? Na indústria, o calor é usado para quê? Derreter minérios, fabricar utensílios de cozinha, fabricar objetos de vidro, fabricar objetos de cérebro, tudo é com o calor, né? Veja a importância desse calor, essa temperatura, não é? No transporte, na queima dos combustíveis para mover os automóveis, para fazer subir o balão. Por exemplo, um trem, né? Ele anda com o vapor, né? Os navios, a questão do vapor também, não é? Que esquenta o motor. A queima dos combustíveis é que faz mover o motor, né? Quando você tem ali a gasolina no motor, um carburador, que faz essa queima do combustível, faz com que o motor se imobilize e mova os automóveis. E aqui nós temos a situação da Ana, seus coleguinhas aí, um dia ensolarado sem vento, então foram brincar no parquinho. Então, depois de algum tempo, Ana disse que de seus colegas que precisava ir embora trocar de roupa, porque não estava aguentando o calor. Então, você analisando aí essa imagem, o que poderia ter contribuído para não sentir mais calor? Ou seja, Ana estava vestindo roupa escura, gente. Olha a cor da blusa de Ana, preta, que absorve mais raios solares. Qual a cor de roupa mais indicada para se usar em dia de calor e sem vento? Roupas claras e brancas, não é? Pode ser não quero ser branco, mas seja clara, tipo um verdinho claro, um azul claro, seja cores claras, né? São mais indicadas para o dia de calor e sem vento. Por quê? Porque absorvem menos energia que as roupas escuras. Podem fazer um teste. Veste uma roupa clara e vai para o sol. E veste uma roupa escura, vê se ela não esquenta mais. Na página 9, vimos sobre a fotossíntese, né? Como a planta produz seu próprio alimento. Quem puder grifar aí, né? A gente já grifou na aula de explicação, mas é bom você grifar aí, certo? Fazer suas marcações. A questão da clorofila, não é? A atmosfera filtra e luz de calor. Nós vimos sobre o efeito estufa. Então, se não existisse, né, a nossa volta do planeta Terra, as temperaturas seriam bem maiores do que aquelas que suportamos, certo? Tem de estar bem quente, tem de estar mais frio. Então, a atmosfera, ela além de conter os gases indispensáveis para a respiração dos seres vivos,
ela desempenha uma importante função conhecida como efeito estufa. Então, ela funciona o quê? Como uma estufa, de fato, certo? Uma estufa, evitando que a temperatura do planeta sofra variações muito grandes. Isso é muito importante para que a maioria dos seres vivos. Veja, uma estufa, não sei se você já viu, uma estufa, certo? De plantas, por exemplo, ela absorve quando os raios solares batem, certo? Na estufa, ela absorve parte do calor, fica aprisionada dentro e parte volta. Então, fica só o necessário para que durante a noite esse local fique aquecido. É o que acontece com o nosso planeta. De dia tem o calor do sol, certo? E à noite que o sol não está iluminando? Como é que nosso planeta se mantém aquecido? Graças a esse calor que foi aprisionado pelo efeito estufa. Certo? Então, o efeito estufa contribui o quê? Para que a temperatura média do planeta varie pouco entre o dia e a noite, certo? E é esse calor que é responsável pela vida em nosso planeta. Sem a luz ou sem o calor do Sol, nosso planeta seria um deserto, como os outros planetas vizinhos. E aí você vê o efeito da camada, né, da atmosfera, né, a camada de ozônio que protege o nosso planeta. Vejam aí os raios, né, do Sol como uma manta protetora. E aqui fala sobre o aquecimento global. Gente, uma coisa é o efeito estufa, que aprisiona o calor para o bem do planeta. Outra coisa é o aquecimento global, que prejudica, que é o quê? O aumento dessa temperatura em nosso planeta, certo? Então, é o aumento do gás carbônico e outros gases na atmosfera que vem provocando a elevação da temperatura média do planeta. E quem vem causando isso? A ação humana. Por meio do quê? Da poluição, né, do meio ambiente. Falamos passar essa parte do meio ambiente. Então, esse aumento do gás carbônico tem sido, né, causado, segundo os pesquisadores, pela emissão de gás das fábricas, dos veículos, das queimadas que lançam na atmosfera bilhões de toneladas de gases por ano, certo? E aqui está falando sobre as consequências, né? A questão do reflorestamento, sendo das principais estratégias para combater o aquecimento global. Sem falar, gente, que as consequências do aquecimento global são muito grandes para a qualidade de vida do nosso planeta, certo? Provocou o quê? Nos próximos 50 anos, o derretimento de parte das calotas polares, elevação do nível do mar, causando inundações nas áreas litorâneas, contaminação de reservatórios de água doce, também interfere no regime de chuvas e no clima, afetando também a agricultura e a reprodução dos animais, favorecendo também a transmissão de doenças. Veja quanto problema devido aí ao aquecimento global. É muito sério isso. O ser humano precisa mudar suas atitudes em relação ao planeta Terra, ao meio ambiente. Foi o que nós falamos muito, né, na semana passada, né, a Semana Mundial do Meio Ambiente, certo? Aqui com relação ao crescimento das florestas, as áreas verdes, que as árvores é que ajudam a purificar o ar, né, diminuir na questão do gás carbônico, absorvendo e liberando oxigênio. E aqui 3 perguntinhas. Quais são as causas desse aumento? As principais causas são a emissão dos gases das fábricas, veículos e das queimadas, que inclusive nós grifamos aqui no texto, né, gente? Quais são as consequências esperadas? Temos várias. Derretimento de calotas polares, elevação do nível do mar, a interferência no regime de chuvas e no clima, afetam a agricultura, reprodução de animais, né? E também transmitindo muitas doenças. Como vi muitas pessoas, gente, tendo aí problema de câncer de pele. É a questão do aumento dos raios ultravioletas, que estão sendo cada vez mais forte. Qual a relação entre o aquecimento global e o reflorestamento? O reflorestamento contribui para quê? Para diminuir o aquecimento global, pois a floresta em crescimento, ela retira o gás carbônico da atmosfera, porque ela absorve o gás carbônico e libera oxigênio, ok? Encerramos aí nossa aula de ciências hoje.